Meu primo zombou da minha escolha de carreira por anos até perder o emprego. Foi aí que ele decidiu destruir a startup que eu havia construído, através de roubo, assédio e fraude de identidade. Então deixei que ele cavasse a própria cova, enquanto eu registrava tudo. Meu pai me disse: aprenda encanamento. As pessoas sempre vão precisar de água e de consertar vasos sanitários, e ninguém mais quer fazer isso. Quando eu tinha 19 anos, tinha acabado de concluir meu primeiro ano na faculdade estadual, cursando ciência da computação, como literalmente todos os outros da minha família. Tirava boas notas, tinha um estágio garantido em uma startup, todo o caminho já estava traçado. Mas meu pai me puxou de lado no nosso churrasco de 4 de julho. Ele não era encanador, era contador, mas fazia a contabilidade do amigo dele, Tony, há 20 anos. Eu o segui até seu escritório em casa, longe de todos os meus primos, que estavam se gabando dos estágios deles. Ele puxou as declarações de imposto de Tony e apontou para os números. Tony faturou $180 mil no ano passado. Sem dívida universitária, em casa às 5 da tarde todos os dias. E então ele me mostrou outra pasta: este é meu amigo com um MBA em Wharton. $65 mil por ano, ainda pagando empréstimos, e a empresa dele tinha acabado de anunciar mais uma rodada de reestruturação. Essa conversa ficou martelando na minha cabeça por semanas. Eu não parava de pensar nisso durante meu estágio não remunerado, pegando café e fingindo que aprendia sobre sinergia. Enquanto isso, minha pia estava vazando, e o senhorio disse que levaria 3 semanas para um encanador vir olhar. 3 semanas por causa de um vazamento. Finalmente, tomei a decisão que horrorizou todo mundo, abandonei a faculdade e pedi um estágio com Tony. Minha mãe chorou, minhas tias cochicharam sobre como eu estava desperdiçando meu potencial, meus primos se divertiram horrores. Em um mês, eu havia comprado uma van velha por $3 mil e estava acordando às 5 da manhã para seguir Tony por aí. Minha coleção de ferramentas era um conjunto desparelhado de vendas de garagem e sobras antigas de Tony. Eu cheirava cola de PVC e tinha manchas de primer roxo em tudo que possuía. O dia de ação de graças daquele ano foi brutal. Meus primos estavam exibindo seus perfis do LinkedIn falando sobre eventos de networking e programas de desenvolvimento de liderança. Perguntavam sobre meu caminho profissional e riam quando eu dizia que estava aprendendo a soldar tubos de cobre. Um primo chegou a dizer: pelo menos você nunca vai precisar de uma assinatura de academia, carregando essas chaves por aí. Outro continuava fazendo piada que eu estava me preparando para o apocalipse. Quando a sociedade entrar em colapso, vamos precisar de alguém que conserte os vasos sanitários. Eles postavam stories no Instagram dos escritórios com janelas panorâmicas e me marcavam: vistas do topo. Enquanto isso, eu não postava nada, porque ninguém quer ver o interior de um porão rasteiro às 6 da manhã. Admito, rastejar por baixo das casas em janeiro enquanto meus primos postavam sobre os retiros de esqui corporativos me fazia questionar tudo. Mas então eu me lembrava do Tony chegando na oficina com seu caminhão novo, falando da casa de férias, sem trabalhar um único fim de semana há 4 anos. Eu aguentei firme, tirei minha licença de auxiliar, depois a de mestre, aprendi todos os códigos exigidos. Comecei a notar padrões: chamadas de emergência pagavam $500 por hora, contratos comerciais estavam sendo ignorados por falta de encanadores qualificados. Os velhos estavam se aposentando, e ninguém os estava substituindo. Enquanto meus primos competiam com 10 mil outros jovens por vagas de nível básico, eu recebia ligações de administradores de propriedades desesperados. Uma chamada de emergência de fim de semana para um restaurante pagava mais do que meus primos ganhavam em um mês. Então fiz minha jogada. Comprei a lista de clientes do Tony quando ele se aposentou. Não por uma ninharia, como alguns abutres fazem, mas por um preço justo, que permitiu a ele e a esposa se mudarem confortavelmente para a Flórida. Toda a família achou que eu era louco por assumir esse tipo de dívida aos 23 anos. Meu primo Brad, o comediante da academia, riu alto quando contei para ele no jantar de aniversário da minha irmã Amy. Vai ficar devendo até os 50 por um monte de números de telefone? Ele já estava na 3ª cerveja e ficando mais barulhento. Enquanto isso, ele disse: eu acabei de ser promovido a desenvolvedor sênior. Opções de ações, bebê. Eu comecei a trabalhar pesado com a lista de clientes do Tony. Toda manhã eu ligava para 5 clientes, me apresentava, oferecia uma inspeção gratuita. A maioria ficou aliviada ao saber que Tony tinha um sucessor em quem podiam confiar. Em 2 meses eu já tinha contratos comerciais estáveis com 3 complexos de apartamentos e um centro comercial. Os administradores estavam desesperados por alguém confiável que realmente aparecesse quando prometido.
Meu telefone não parava de tocar. Contratei meu primeiro funcionário, um garoto chamado Marcos, que me lembrava de mim mesmo, ansioso, mas sem noção. Ensiná-lo era como retribuir tudo que Tony me ensinou. Brad perdeu o emprego 3 meses depois. A startup ficou sem financiamento. Ele não contou para ninguém por semanas, continuava aparecendo nos jantares de família com o moletom da empresa, falando sobre pivotar e novas oportunidades. Só descobri porque encontrei ele na Home Depot, às 2 da tarde de uma terça-feira, examinando a seção de encanamento. Tentou disfarçar, dizendo que estava consertando algo em casa, mas eu vi o livro de códigos de encanamento no carrinho. Só curioso sobre o que você faz, ele disse, sem olhar nos meus olhos. O sabotagem começou pequeno. Uma manhã encontrei os pneus da minha van murchos. Não cortados, apenas esvaziados. Irritante, mas não destrutivo. Depois, meus cartões de visita começaram a desaparecer das lojas de ferragens locais onde eu os havia deixado. Os donos disseram que alguém vinha pegando montes inteiros. Achei que fosse apenas azar, até que o inspetor estadual apareceu em 3 dos meus canteiros de obras na mesma semana. O mesmo inspetor, todas as vezes, perguntando sobre licenças que eu definitivamente tinha, procurando violações que não existiam. Na terceira visita, ele deixou escapar que alguém havia feito denúncias anônimas sobre práticas inseguras. Na semana seguinte, minha seguradora me ligou. O meu prêmio de seguro ia triplicar. Quando perguntei o motivo, mencionaram preocupações recentes de segurança que chegaram até eles. Nada específico, apenas menções vagas a relatórios da indústria. Comecei a verificar sites de avaliações online e encontrei novas avaliações de 1 estrela, com fotos do meu caminhão de trabalho estacionado um pouco torto, legendas dizendo que eu era um empreiteiro imprudente que não seguia regras básicas de segurança. Os nomes de usuários eram compostos por letras e números aleatórios, todos criados com poucos dias de diferença. Marcos veio falar comigo, nervoso, uma manhã. Chefe, coisa estranha. Recebi uma ligação ontem à noite, um cara dizendo que você está operando sem o seguro adequado, que eu poderia ter problemas legais por trabalhar com você. Meu outro novo contratado, Devin, tinha recebido a mesma ligação. Ambos desligaram, mas ficaram abalados. A esposa de Devin estava grávida, ele não podia se dar ao luxo de ter problemas legais. Mostrei a eles meus documentos de seguro, minhas licenças, tudo. Eles ficaram, mas pude ver a dúvida se instalando. Então as coisas escalaram. Comecei a notar o carro do Brad perto dos meus canteiros de obra. Não toda vez, mas o suficiente para notar um padrão. Ele estacionava na rua, fingia estar ao telefone. Mencionei isso para minha irmã Amy no jantar de domingo, tentando soar casual. Ela revirou os olhos. Ele provavelmente está só entediado. Você sabe como ele fica quando está sem emprego. Mas nossa mãe me chamou de lado depois. A mãe do Brad tem falado na igreja que você está envolvido em algum tipo de esquema, que o Tony não transferiu o negócio corretamente. Mostrei a ela toda a papelada, o contrato de venda, tudo legítimo e com firma reconhecida. Ela acreditou em mim, mas os boatos estavam se espalhando. Minhas solicitações de permissão começaram a ter atrasos misteriosos. Trabalhos que deveriam ser aprovados em dias, passaram a levar semanas. O escritório de licenciamento sempre encontrava erros administrativos que exigiam reenvio. Reconheci a funcionária que continuava rejeitando os pedidos, uma jovem que começou a levar café para o Brad enquanto eu esperava na fila. Eles conversavam e riam, enquanto eu ficava lá com os formulários corrigidos. Uma vez, ouvi ela dizer, seu primo está aqui de novo, e os dois deram um sorrisinho. O roubo de cobre mudou tudo. Instalei câmeras de segurança depois que algumas ferramentas pequenas começaram a desaparecer dos locais de trabalho. Coisas básicas no início, alicates, cortadores de tubo. Achei que fosse oportunismo, talvez crianças locais. Mas depois perdi $500 em tubos de cobre em um local de reforma. As câmeras gravaram tudo. O carro do Brad chegando às 2 da manhã. Brad com um boné de beisebol carregando tubos para o porta-malas. Claramente visível. Placa do carro legível. Fiquei com aquela filmagem por uma semana, sem saber o que fazer. Família é família, mesmo quando tenta destruir o seu negócio. Mas então as avaliações falsas pioraram. Clientes alegando que eu tinha inundado seus porões, trincado as fundações, cobrado milhares a mais. Cada avaliação tinha detalhes suficientes para parecer plausível, mas eram completamente inventadas.
3 clientes reais ligaram para cancelar os contratos. A gente simplesmente não pode correr o risco, disse um. Temos lido algumas coisas. A situação com o aprendiz foi a gota d'água. Marcos me contou que Brad o abordou em um posto de gasolina, ofereceu o dobro do salário para ele mudar de lado e levar os contatos dos clientes. Ele disse que vai abrir a própria empresa, que a sua vai falir de qualquer jeito. Marcos gravou parte da conversa no celular. A voz do Brad era clara. Só me passe a lista de clientes e as contas dos fornecedores. Ele nunca vai conseguir provar nada. Comecei a montar meu caso metodicamente. Baixei todas as avaliações falsas, documentando as datas de criação e os padrões. Mantive registros de cada permissão atrasada, cada inspeção suspeita. Me ajudou mais do que demonstrava. Me encaminhou e-mails onde Brad tentava recrutar o marido dela. Conte o que sabe sobre o negócio do seu cunhado, dizia um deles. Podemos fazer tudo isso desaparecer se você cooperar. Ela estava furiosa. Fiquei neutro quanto pude, mas isso passou dos limites. Meu pai encontrou os documentos originais do Tony no arquivo dele. Todos os formulários de transferência perfeitamente legítimos. Ele tinha guardado cópias de tudo dos 20 anos que cuidou da contabilidade do Tony. Eu sabia que algo assim poderia acontecer, disse ele. As pessoas ficam desesperadas quando veem alguém mais jovem tendo sucesso. Ele também encontrou algo interessante. Brad estava pesquisando empresas de encanamento à venda, fazendo ofertas baixíssimas que foram recusadas. Ele queria o que eu tinha, mas não queria trabalhar por isso. A reunião de família era dali a 3 semanas. Brad andava dizendo a todos que tinha uma grande novidade para anunciar. Eu desconfiava do que era. Meu fornecedor confirmou minhas suspeitas quando ligou. Seu primo esteve aqui agora há pouco, perguntando sobre abrir uma conta comercial. Disse que vai inaugurar no mês que vem. Já tem vários contratos alinhados. Os contratos que ele mencionou soaram suspeitos, pareciam com os meus clientes. Passei essas 3 semanas me preparando. Pedi ao meu advogado que redigisse cartas de cessar e desistir pelas avaliações falsas. Registrei um boletim de ocorrência pelo roubo de cobre, com as imagens das câmeras. Documentei cada ato de sabotagem com datas, horários e provas. Mas também continuei trabalhando. Conquistei 2 novos contratos comerciais. Contratei outro aprendiz, minha prima Lisa, que trabalhava no varejo e odiava. Ela me apoiou desde o primeiro dia. Nunca fez piadas. Sempre perguntava como o negócio estava crescendo. Na manhã da reunião de família, 3 dos clientes que Brad achava que tinha roubado assinaram novos contratos comigo. Eu estava jogando conforme o meu plano, deixando ele pensar que os havia conquistado. Queríamos ver até onde ele iria. Um dos administradores de propriedade me disse: é bem doentio o que ele tem feito com você. Eles tinham gravado as conversas com ele, nas quais ele explicitamente alegava que estava assumindo meus contratos através de um serviço melhor e seguro apropriado. Na reunião de família, Brad se levantou durante o jantar com uma taça de champanhe, começou seu anúncio sobre a nova empresa de encanamento, como já tinha garantido contratos importantes, como às vezes o aluno se torna um mestre. Foi quando eu também me levantei, peguei meu celular e coloquei a filmagem das câmeras na TV. A sala ficou em silêncio vendo Brad roubando tubos de cobre às 2 da manhã. A namorada do escritório de licenças terminou com ele por mensagem antes da sobremesa ser servida. Os comentários falsos foram rastreados até o endereço de IP dele depois que a polícia se envolveu. O pedido de licença comercial dele foi negado por fraude. Brad agora trabalha em uma loja de ferragens, ainda pagando o advogado que não conseguiu impedir que ele fosse acusado de roubo. Mês passado, ele me pediu um emprego, disse que trabalharia por salário de aprendiz, que tinha aprendido a lição. Eu disse a ele que já havia contratado Lisa, que estava se mostrando naturalmente talentosa com encaixes de tubos. Ela nunca tentou sabotar ninguém, nunca roubou nada, nunca fez avaliações falsas. Engraçado como as coisas funcionam. Meu negócio está prosperando. Acontece que, quando você foca em realmente fazer um bom trabalho em vez de derrubar os outros, os clientes percebem. Quem diria? O gerente da loja de ferragens me ligou 2 semanas depois da reunião. Seu primo tem feito muitas perguntas sobre contas comerciais de novo, disse ele. Achei que você deveria saber. Agradeci e desliguei, me perguntando quando Brad finalmente desistiria. As acusações de roubo tinham parado.
Serviço comunitário e restituição, nada que o colocasse na prisão, mas o suficiente para acabar com qualquer chance de obter uma licença de empreiteiro por anos. E mesmo assim, lá estava ele, ainda rondando meu negócio como um tubarão que não conseguia admitir que o oceano já havia seguido em frente. Liz estava se saindo melhor do que eu esperava. Tinha mãos firmes e realmente escutava quando eu explicava por que fazíamos as coisas de determinadas maneiras. Marcos havia começado a treiná-la com o básico, enquanto eu cuidava dos trabalhos comerciais. A esposa de Devin teve o bebê, e eu lhe dei 2 semanas de licença remunerada, mesmo estando atolados de serviço. Foi quando notei o caminhão de entregas do meu fornecedor passando pelo nosso canteiro sem parar. O motorista me ligou 1 hora depois. Alguém ligou e cancelou seu pedido. Disseram que você estava mudando de fornecedor. Eu não havia cancelado nada. O pedido era para uma reforma de restaurante começando na segunda-feira. $3.000 em materiais que eu precisava no local. Liguei para o escritório do fornecedor, e eles me tocaram a mensagem de voz. A voz estava abafada, mas o número para retorno era o antigo celular de trabalho do Brad. Aparentemente ele ainda o mantinha ativo. Tive que dirigir 2 horas até outro fornecedor para conseguir os materiais, pagando taxas de urgência que reduziram minha margem de lucro. Lisa me ajudou a carregar tudo, enquanto Marcos cuidava dos atendimentos regulares. Por que alguém faria isso? Ela perguntou, genuinamente intrigada. Expliquei o histórico do Brad enquanto dirigíamos de volta. O rosto dela se fechou. Ele foi quem disse à minha mãe que você provavelmente iria à falência em menos de 1 ano. Disse que eu estava cometendo um erro trabalhando com você. Isso era novidade para mim, mas nada surpreendente. Na manhã seguinte, encontrei Marcos em um canteiro de obra com cara de frustração. A administradora da propriedade havia ligado diretamente para ele, dizendo que eu tinha mandado uma mensagem sobre ele assumir o contrato. Ela me mostrou o e-mail. Marcos disse que tinha o logotipo da minha empresa e tudo. O endereço de e-mail tinha uma letra diferente do meu, fácil de não perceber se você não estivesse prestando atenção. A mensagem elogiava o trabalho do Marcos e sugeria que ele já estava pronto para cuidar das contas sozinho, insinuando que eu estava planejando dispensá-lo. Passei 1 hora ao telefone com a administradora explicando a situação. Ela acreditou em mim, eventualmente, mas a semente da dúvida já estava lá. Talvez você devesse revisar sua segurança de e-mail, sugeriu ela, como se eu já não tivesse trocado todas as senhas e ativado a autenticação em 2 etapas em tudo. Mas Brad não estava invadindo contas. Ele estava criando contas falsas, explorando a confiança que eu tinha construído com os clientes. Devin voltou da licença e encontrou o registro da van dele expirado. Só que não estava. Alguém havia relatado o veículo como roubado e depois cancelado a denúncia, mas não antes que o DMV o marcasse. Foram 3 viagens ao tribunal para resolver isso, todas durante o horário de trabalho, quando ele deveria estar no serviço. Não posso continuar faltando ao trabalho por causa dessas coisas, disse ele, com a tensão evidente na voz. Minha esposa já está preocupada com a estabilidade da renda. Dei um aumento para ele na hora, esperando que ajudasse. Mas percebi que ele estava olhando anúncios de emprego no horário de almoço. Amy me ligou naquele fim de semana. O Brad está entrando em contato com parentes distantes, disse ela. Primos do lado do pai, que não sabem toda a história. Ele está se fazendo de vítima, dizendo que você roubou o negócio do Tony e arruinou as chances dele. Ela me encaminhou capturas de tela de um grupo de família no qual eu não fazia parte. A versão do Brad me colocava como manipulador desde o início, manipulando Tony na aposentadoria, usando conexões familiares para bloquear as tentativas legítimas dele de abrir um negócio. Vários primos que eu não via há anos estavam simpatizando com ele. Decidi focar no que eu podia controlar, o trabalho. Fechei um contrato com um prédio médico. 6 andares de tubulação antiga que precisavam ser substituídas sistematicamente. Foi o maior trabalho que assumi até então, exigia agendamento cuidadoso para não atrapalhar o atendimento aos pacientes. Lisa e eu passamos um domingo inteiro mapeando o sistema de encanamento do prédio, planejando nossa abordagem. Marcos cuidaria dos atendimentos regulares, enquanto nós lidávamos com os andares, um por um. Na manhã de segunda-feira, a gerente do prédio nos encontrou com uma expressão preocupada. Recebi uma ligação do departamento de saúde, disse ela. Denúncia anônima sobre empreiteiros sem licença trabalhando em instalações médicas. Mostrei a ela minhas licenças, todas em dia e devidamente afixadas no meu caminhão. O inspetor sanitário chegou 1 hora depois, vasculhou tudo com lupa. Não encontrou nada, é claro.
Mas perdemos meio dia de trabalho. O inspetor comentou que eles vinham recebendo muitas denúncias falsas ultimamente. Parece que empreiteiros estão tentando sabotar uns aos outros, disse ele. Perda de tempo para todo mundo. O carro do Brad apareceu em frente ao prédio médico naquela tarde. Nem tentava mais se esconder, apenas sentado lá, observando nosso trabalho. Lisa foi a primeira a notar. É ele? Eu apenas assenti com a cabeça e continuei trabalhando. Deixei que assistisse. Cada tubo que instalávamos estava conforme o código. Cada conexão testada. Mas a presença dele deixava todos nervosos. Devin ficava olhando de lado. Marcos checava novamente trabalhos que já estavam perfeitos da primeira vez. A guerra psicológica estava funcionando, mesmo quando a sabotagem prática falhava. A situação da fatura falsa quase me fez perder o contrato do prédio médico. Alguém havia enviado uma fatura com o cabeçalho da minha empresa, cobrando por um serviço que nunca realizamos, reparos de emergência, supostamente feitos fora do expediente, cobrados a tarifa tripla. A gerente do prédio me ligou furiosa. É assim que você opera? Adicionando cobranças escondidas? Demorei 1 hora para provar que a fatura era falsa, comparando com as reais, mostrando as diferenças na formatação e na numeração. Mas o dano já estava feito. Ela exigiu confirmação por escrito de cada tarefa dali em diante, triplicando meu trabalho com papelada. Marcos pediu demissão 1 semana depois. Não diretamente por causa do Brad, mas o estresse estava afetando todos. Recebi uma proposta de uma empresa maior, disse ele. Melhores benefícios, mais estabilidade. Não aguento mais esse drama. Não pude culpá-lo. Perdê-lo significava que Lisa e eu teríamos que trabalhar 12 horas por dia para cumprir os contratos. Devin assumiu mais responsabilidades, mas eu via o desgaste. A esposa dele me ligou uma vez, preocupada com as longas jornadas e todas as coisas estranhas acontecendo. Foi quando descobri sobre a solicitação de empréstimos. Meu banco me ligou sobre atividades incomuns. Alguém tinha solicitado empréstimos empresariais em nome da minha empresa em 3 bancos diferentes. As solicitações tinham informações suficientemente precisas para passar pela triagem inicial, mas desmoronavam sob investigação. Cada uma alegava que eu estava desesperado por capital, que o negócio estava afundando. O gerente do banco que me conhecia desconfiou, mas e os bancos que não me conheciam? Quantas rejeições agora estavam no meu histórico? Meu pai me ajudou a registrar alertas de fraude com todas as agências de crédito. Isso vai além de briga de família, disse ele. Isso é crime de verdade. Mas provar que era ele, e não algum golpista aleatório, era quase impossível. As solicitações tinham sido feitas de computadores públicos, em bibliotecas, com e-mails descartáveis. Tudo que eu tinha era evidência circunstancial e um timing conveniente demais para ser coincidência. O trabalho no prédio médico nos manteve vivos em meio ao caos. Cada andar concluído provava nossa competência, e a gerente do prédio começou a voltar a confiar. Outros inquilinos começaram a perguntar sobre reformas hidráulicas, vendo a qualidade do nosso trabalho. Mas Brad escalou de novo. Desta vez, atacou meus fornecedores diretamente, ligando como cliente preocupado, dizendo que eu não estava pagando minhas contas. 2 fornecedores suspenderam minha conta até que eu pudesse provar o histórico de pagamentos. Mais horas perdidas em batalhas administrativas, em vez de trabalho real. Lisa me surpreendeu com a forma como reagiu à pressão. Em vez de ceder, ela ficou com raiva. Isso é um absurdo, disse ela uma tarde, coberta de pasta de vedação e suor. Você está tocando um negócio honesto, e esse idiota está tentando destruir tudo por inveja. Ela começou a documentar tudo obsessivamente. Fotos de cada local de trabalho, horários de chegada e saída, cópias de cada recibo e fatura. Se ele quer brincar, precisamos de provas de tudo. A tentativa de ordem de restrição foi o meu limite. Cheguei em casa e encontrei papéis legais colados na minha porta. Brad havia solicitado uma medida protetiva, alegando que eu o estava assediando e atrapalhando seus novos empreendimentos. A ironia seria engraçada se não fosse tão revoltante. A prova dele eram fotos do meu caminhão em vários locais onde ele supostamente conduzia negócios, os meus próprios canteiros, onde ele estava me perseguindo. A audiência foi marcada para a semana seguinte, bem no meio da conclusão do prédio médico. M foi ao tribunal comigo, junto com o meu pai e 3 clientes que testemunharam o comportamento do Brad. O juiz arquivou o pedido em minutos, advertindo Brad por apresentar denúncias falsas.
Mas foi mais um dia perdido, mais um registro público que me fazia parecer problemático. Dev não disse nada, mas vi ele atualizar o currículo naquela noite no escritório. Não posso culpar um homem por manter as opções em aberto quando o chefe está sempre no meio de alguma confusão. 2 dias depois, o sistema de supressão de incêndio do prédio médico foi acionado no andar que acabáramos de terminar. Água por toda parte, encharcando o novo drywall e inundando o andar de baixo. A investigação inicial sugeriu que uma válvula foi adulterada, aberta o suficiente para causar um vazamento lento que acabou ativando os sensores. A filmagem de segurança? Curiosamente corrompida naquele período. Passei 18 horas seguidas consertando os danos. Lisa ficou ao meu lado o tempo todo. Salvamos o contrato, por pouco. Brad fez seu próximo movimento pelas redes sociais. Apareceu uma página no Facebook chamada Proteja-se de Empreiteiros Desonestos, com histórias anônimas sobre encanadores que cobravam a mais, causavam danos e sumiam com os depósitos. Cada história tinha detalhes que quase, mas não exatamente, coincidiam com meus trabalhos. Próximos o bastante para deixar clientes desconfiados, diferentes o suficiente para que eu não pudesse alegar difamação. A página ganhou centenas de seguidores em poucos dias, em sua maioria contas falsas, mas algumas pessoas reais que não sabiam a verdade. Meu advogado enviou cartas de cessar e desistir, mas novas páginas surgiam tão rápido quanto derrubávamos as antigas. Conheça seus direitos contra fraudes de empreiteiros, histórias de terror de encanamento local, cada uma mais criativa que a outra. Nunca mencionavam meu nome, apenas deixavam insinuações sobre encanadores jovens que compraram seu caminho para o negócio, empreiteiros que aprenderam com mentores questionáveis. Tony me ligou, chateado por estarem arrastando o nome dele para isso. Assegurei que nada disso era culpa dele, mas dava para ouvir a dor na voz dele. A sabotagem de agendamento era sutil, mas eficaz. Alguém continuava ligando para meus clientes para confirmar horários errados. Os clientes ficavam em casa esperando quando o atendimento estava marcado para a semana seguinte, ou saíam quando aparecíamos conforme o agendado. Cada confusão levava tempo para resolver e nos fazia parecer desorganizados. Lisa começou a ligar para todos os clientes na noite anterior para confirmar, adicionando mais 1 hora ao nosso dia de trabalho. Mas nem isso impediu a confusão, alguém ligava logo depois dela, com informações diferentes. Finalmente tive uma sorte quando um dos clientes falsos do Brad cometeu um erro. Deixou uma mensagem de voz reclamando de um serviço que eu supostamente teria feito em um endereço que, na verdade, era um terreno baldio. O número de telefone era de um celular descartável, mas a mensagem mencionava códigos hidráulicos específicos que haviam sido atualizados apenas no mês passado. Só alguém estudando ativamente para obter uma licença saberia desses detalhes. Salvei a gravação e adicionei ao meu crescente arquivo de provas. Devin pediu demissão numa sexta-feira. Me desculpe, ele disse. Você foi um ótimo chefe. Mas não posso mais levar esse estresse para casa. Minha esposa está sempre ansiosa, preocupada com o que vai acontecer. Escrevi uma recomendação brilhante e cada palavra era sincera. Ele aguentou mais do que a maioria conseguiria. Restávamos apenas eu e Lisa, com mais trabalho do que 2 pessoas podiam lidar. Algo precisava mudar. A solução veio de uma fonte inesperada. Dona Patterson, uma das clientes mais antigas do Tony, me ligou para a checagem anual do aquecedor de água. Enquanto eu trabalhava, ela comentou que seu neto estava procurando emprego. Tinha acabado de sair do exército, era bom com as mãos, precisava de algo estável. Contratei Alec na hora, em parte pela ajuda, em parte porque gostei da ideia de ter alguém por perto que não se intimidaria com facilidade. No primeiro dia dele, Brad passou de carro pelo local da obra e foi embora rápido quando Alec o encarou. Mas Brad ainda não tinha terminado. A próxima fase envolvia meu seguro de caução. Todo empreiteiro licenciado precisa de uma caução para proteger os clientes se algo der errado. Alguém vinha fazendo denúncias falsas contra mim, valores pequenos, logo abaixo do limite que desencadearia uma investigação formal. Cada reclamação exigia respostas com documentação, provas de que o trabalho havia sido feito corretamente. A empresa do seguro começou a questionar por que eu tinha tantas disputas. Minhas taxas subiram de novo. Liz encontrou o padrão nas denúncias. Cada uma mencionava um tipo diferente de aquecedor de água, mas todas descreviam o mesmo problema fictício com a válvula de alívio de pressão. Ele está usando um modelo, disse ela, me mostrando suas anotações, mudando os detalhes, mas mantendo a mesma queixa básica. Enviamos isso para a seguradora, e eles começaram a rejeitar as denúncias que seguiam o padrão.
Uma pequena vitória, mas foi bom revidar com algo concreto. A obra do prédio médico terminou antes do prazo, apesar de tudo. A gerente ficou tão impressionada que me recomendou para 3 outras administradoras de imóveis. Cada novo contrato era um ato de resistência. Brad podia me atrasar, mas não podia me impedir de fazer um bom trabalho. Alec estava se saindo bem, aprendendo rápido e sem aceitar desaforo de ninguém. Liz havia se tornado uma encanadora habilidosa por mérito próprio. Estávamos sobrevivendo, até crescendo. Então Brad foi longe demais. Apareceu em uma obra onde eu estava sozinho, substituindo uma bomba de porão no porão de um cliente. Começou a gravar vídeo com o celular, narrando sobre condições inseguras e violações de código que não existiam. Continuei trabalhando, ignorando. Até que ele se aproximou e começou a mexer nas minhas ferramentas, movendo-as para deixar a cena pior no vídeo. Foi quando eu também comecei a gravar. Por favor, não toque nos meus equipamentos, falei com calma. Você está criando um risco de segurança. Ele sorriu com desprezo e chutou minha caixa de ferramentas, espalhando as chaves. Olha essa bagunça, disse à câmera. Ferramentas espalhadas, totalmente antiprofissional. Documentei tudo, incluindo a placa do carro dele ao sair. Aquilo já não era apenas assédio, interferir em um local de trabalho ativo era crime. O boletim de ocorrência não deu em nada, como esperado. Disputa familiar, disseram. Tentem resolver entre vocês. Mas o vídeo teve outro propósito. Enviei a gravação para todos os parentes que vinham escutando a versão do Brad. Sem comentários. Apenas a filmagem crua dele sabotando meu trabalho enquanto eu tentava fazer meu serviço. O grupo de família ficou em silêncio depois disso. Alguns primos me procuraram em particular para pedir desculpas por terem acreditado nas histórias dele. Amy organizou uma espécie de intervenção. Nada formal, apenas um jantar de família com os pais do Brad, os nossos e alguns parentes neutros. Isso precisa parar, ela disse. Independentemente do que aconteceu com o negócio, esse assédio está destruindo a família. A mãe do Brad o defendeu no começo. Ele só estava tentando ganhar a vida honestamente. Mas quando Amy mostrou capturas de tela das avaliações falsas, dos pedidos de empréstimos fraudulentos e o vídeo da obra, até ela ficou em silêncio. Eu me preparei para isso, Brad disse quando confrontado. Estudei tanto quanto ele. Por que ele deveria ficar com o negócio do Tony só porque começou antes? A sensação de direito dele era chocante. 4 anos de aprendizado, mais 2 para certificação de mestre. Milhares de horas embaixo de casas e em salas técnicas. Ele achava que alguns meses lendo manuais de código eram equivalentes a tudo isso. O pai dele mandou que parasse de inventar desculpas. A mãe chorou. Nada foi resolvido, mas pelo menos tudo estava às claras. Na manhã seguinte, encontrei cartões de visita do Brad na minha loja de suprimentos, Brad's Budget Plumbing, por que pagar mais, com meu logotipo mal editado por cima. O fornecedor os retirou imediatamente e baniu o Brad da loja. A notícia se espalhou na rede de empreiteiros. Outros fornecedores começaram a contar histórias do Brad tentando usar meus números de conta, fingindo ser um novo funcionário. A comunidade era pequena o suficiente para que a reputação importasse. E a do Brad estava arruinada. Mas o dano ao meu negócio era real. Apagar incêndios constantes significava menos tempo para crescer, menos novos contratos por mês. Eu ganhava dinheiro, mas não estava construindo a empresa que sonhei. Alec e Liz eram ótimos, mas eu precisava de mais ajuda para assumir trabalhos maiores. Sempre que eu chegava perto de contratar alguém, outra crise surgia. Brad não conseguia ter sucesso, mas estava conseguindo me impedir de alcançar meu potencial. A guerra de desgaste estava funcionando. Tomei uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesmo. Em vez de continuar reagindo à sabotagem do Brad, fui para o ataque. Entrei com um processo civil por interferência dolosa nas relações comerciais. Meu advogado sugeria isso havia meses, mas eu hesitava por causa da família. Agora, eu tinha documentação suficiente para encher uma sala, avaliações falsas com endereços IP, pedidos de empréstimos fraudulentos, vídeos de assédio, depoimentos de clientes e fornecedores. Hora de usar isso. Brad foi intimado na loja de ferragens. O gerente me ligou depois. Ele ficou pálido lendo os papéis. O processo listava cada incidente, cada contrato perdido, cada hora gastando tempo com falsas denúncias em vez de trabalhar. Os danos eram significativos,
mas realistas. Não queríamos falir ele, apenas recuperar o que seus ataques haviam custado. Mais importante, isso colocava tudo em registro legal. Chega de disputa familiar. Apenas fatos e provas. A resposta dele foi previsível. Contração, alegando que eu havia roubado o negócio do Tony, difamado ele com fornecedores, criado um monopólio no mercado local de encanamento. O advogado dele era um barato, especializado em dirigir embriagado. Completamente despreparado. Meu advogado desmontou cada alegação com documentação. Tony forneceu uma declaração juramentada sobre a venda legítima. Fornecedores testemunharam sobre o comportamento fraudulento do Brad. A alegação de monopólio foi risível, havia 40 encanadores licenciados na região. Enquanto o processo seguia seu curso, foquei em reconstruir. Contratei mais 2 aprendizes, Vitória e Sandy, ambas em transição de carreira, buscando um ofício estável. Alec já estava preparado para liderar seus próprios trabalhos. Liz estudava para o exame de certificação. Apesar de todos os esforços do Brad, estávamos virando a empresa que eu sempre imaginei, profissional, confiável, em crescimento. Mandamos fazer uniformes personalizados com nosso logotipo. Ficavam ótimos chegando aos clientes comerciais. As negociações do acordo foram rápidas. O advogado do Brad viu as provas e aconselhou ele a minimizar os prejuízos. Fechamos um acordo com ordem de restrição, carta formal de cessar e desistir de qualquer interferência nos negócios, e dinheiro suficiente para cobrir meus custos legais. Sem admissão de culpa, o que permitiu ao Brad salvar as aparências, mas a mensagem foi clara. O assédio parou da noite para o dia. Nada de novas avaliações falsas. Nenhuma ligação misteriosa para clientes. Nenhum Brad rondando canteiros. Apenas silêncio abençoado. Vi ele na loja de ferragens uma última vez, comprando peças residenciais. Fazia pequenos consertos, trabalhos que não exigem licença. Cruzamos olhares no corredor de encanamento. Ele parecia cansado, derrotado. Parte de mim teve pena. Mas o resto se lembrava das noites sem dormir, dos contratos perdidos, da saída do Devin, da demissão do Marcos, da voz magoada do Tony. Assenti educadamente e voltei às compras, para o projeto de expansão do hospital que acabamos de conquistar. 6 meses depois, o negócio estava prosperando além dos meus sonhos.